Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos começar nossa sexta aula, parte 1 sobre indústria, tudo bem? Lembrando que estudamos sobre agropecuária, que mescla aí tanto a agricultura, a produção de alimentos, quanto pecuária, a produção de animal, beleza? Seja para consumo ou, produzir aí a partir do que o bicho, fornece, como o próprio leite, o ovo, etc. Mas o que seria indústria? Indústria é uma atividade econômica que tem como finalidade você manipular, você explorar uma matéria-prima ou uma fonte de energia. Calma, vamos pegar então da natureza algo que ela já dá, por exemplo, uma fruta ou o petróleo, por exemplo, como a gente estudou em fonte de energia, a gente vai manipular, a gente vai tratar para que ele se torne uma outra coisa. Ou seja, a gente vai transformar esse produto em um bem de produção ou de consumo. E na próxima aula vocês vão saber diferenciar de uma forma melhor que viria a ser um bem de produção e um bem de consumo. Mas a palavra já indica um pouco que um bem de produção ele pode servir para ser, ele vai ser, utilizado para produzir uma outra coisa. O consumo não, o consumo ele é feito numa indústria para vir direto para nós, beleza? Tem essa diferença, mas não se preocupe que a gente vai falar um pouco mais nas próximas aulas. A indústria ela visa produzir material, mas num tempo mais remoto, esse material ele era feito de forma artesanal, ou seja, a partir das nossas mãos mesmo, da força humana, não tinha nenhuma máquina, não tinha nenhum mistério, mas era muito mais lento, porque você lidava com o ritmo da pessoa, não de uma máquina, e aí visava muito uma produção de manufatura, ou seja, era aquele material que era feito com o mesmo propósito, sem muita diferença, Era uma coisa só, sem muita diversidade, mas lembrando que era um processo muito mais lento do que hoje em dia, Porque as pessoas consumiam muito menos também. E nesse caso, antigamente, o trabalhador ele dominava todo o processo produtivo, ou seja, desde a extração da matéria-prima, desde o acabamento, desde a própria venda, Digamos assim, vocês poderiam produzir algo e vocês mesmos poderiam ir à venda, Vender esse produto que você mesmo produzia, tá? E as técnicas eram manuais, ou seja, não tinha muita tecnologia, Realmente um trabalho manual, artesanal, tradicional. Só que tudo isso passa a mudar com a primeira revolução industrial. Porque o que acontece? A partir dela, a gente vai ter algumas invenções e a partir dela a ideia de produção muda, porque a gente vai passar a produzir em grande escala, em uma larga escala, e o produto vai mudar também. Não vai ser mais aquele produto feito, manualmente, feito de forma bem específica, Por mais que seja um produto parecido com outro, não vai ter aquele tempo dedicado a cada um deles, vez por vez, Vai ser um produto padronizado e com uma produção muito mais acelerada. E assim a gente vai ter a explosão de várias indústrias, até porque elas passam a surgir, daí. E tudo graças ao uso do carvão mineral, é uma fonte que a gente já estudou, e com a invenção a partir de então da máquina a vapor que usava o carvão mineral para ela se locomover, para ela funcionar. A gente vai ter também, a partir daí, a migração, ou seja, o deslocamento da galera que morava no campo para a cidade. Por quê? A galera que sai do campo para a cidade, ela vai buscar trabalho. E as indústrias, elas vão querer trabalhadores porque elas vão querer a sua força, sua mão de obra. Ela vai querer comprar essa mão de obra. E vai ter um efeito aí. A galera que vai para a cidade virar trabalhadora, ela também vai virar consumidora. Então vai começar a um retroalimentar o outro. A galera que trabalha ganha o seu salário e passa a consumir com lugares que compram das indústrias, Então isso vai ser muito interessante. E aí vocês vão ver até hoje as cidades crescendo cada vez mais.
Bom, a gente vai ter a segunda Revolução Industrial. Lembrando, gente, que a primeira aconteceu no século XVIII. Tem um tempo já, tem uns séculos aí. E ela vai começar a avançar, 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 mas a gente pode dizer que antes do século XIX, né, antes de ter aí as guerras, ou até mesmo, né, em função das guerras, a gente passa a ter a energia elétrica, né? A tecnologia vai avançando, passa a ter as descobertas, então o que era combustão passa a ser eletricidade. Lembra que eu falei de fonte de energia? E claro, isso graças aí à descoberta do petróleo, que é uma fonte de energia muito mais calorífera, né, muito mais eficaz que o próprio carvão. A gente vai ter a transformação do ferro em aço, e aí vocês vão ver que o ramo petrolífero, o ramo siderúrgico e até o automobilístico, né, eles vão eclodir, né, vão surgir nessa época. Mas por que automobilístico? Porque aí é quando os automóveis passam a surgir, né? Porque passa a ter um motor de combustão. E um outro detalhe também é que passa a ter o telefone. Mas por que isso seria tão importante? Vocês imaginam como a comunicação passa a ser um fator muito importante para que as indústrias conversem, seja com outras indústrias, seja com o seu mercado consumidor, seja com o campo, né, de onde extrai aí a matéria-prima. Então, quando você inclui algo que faça com que você esteja em contato com quem você precisa estar, a cadeia produtiva passa a rodar mais rápido. E aí os automóveis levando e trazendo passa a ser muito mais rápido, eficaz, né, ágil. E, gente, a terceira evolução, conforme teve as guerras aí, a primeira e a segunda guerra, passa aí a decolar, passa a mudar completamente como as indústrias se relacionam com o mundo, né? Porque elas passam a conversar com lugares de todo o mundo, né? Não só vai estar fixado no seu lugar de origem, ela passa a conversar aí com indústrias de outros países, por exemplo. Tudo graças ao investimento em tecnologia de informação. Vocês vão ver, por exemplo, aqui o advento da informática, a comunicação, né, os telefones, né, a internet, ela passa a ser uma ferramenta para que as informações cheguem muito rápido nos lugares, né, e acordos possam ser feitos de forma muito eficaz. Os transportes, né, os próprios aviões, que são os tipos de transporte mais velozes, como a gente estudou, vai ser fundamental para que tudo gire, tudo gire de uma forma muito mais rápida. E outra coisa também, não pensem que com o desenvolvimento das indústrias a população tende a se desenvolver também, não. Porque acaba sendo um tiro no pé, sabe por quê? Conforme se insere a robotização, que é a substituição da mão de obra humana por mão de obra, não mão de obra, mas por máquina, né? Por tecnologia, por robôs, essa galera que sai das indústrias, elas passam a ir para outros lugares. Ou seja, né, com o início da robotização, com uma maior entrada de máquina também no campo, como a gente viu, que o campo é tão industrializado quanto a cidade, não tem essa diferença de campo e cidade, um ser menos desenvolvido e outro ser mais, os dois são avançados em quesito de tecnologia, teremos aí menos funcionários, né? Porque a gente tem aí então a robotização, a computarização das coisas, né, sendo muito mais rápida para atender também um consumo muito mais rápido, tá? E a gente vai ter uma caminhada de uma coisa. As indústrias elas passam a perder um pouco o seu caráter propriamente industrial e passa a ganhar e a perder, na verdade, espaço para as grandes centrais financeiras de bancos e para mega empresas, porque a coisa vai tomando tal proporção que uma indústria, né, ela passa a não só dizer se uma economia é muito avançada ou menos avançada. Os bancos, né, com seus financiamentos, com as próprias vendas, né, de pedaços dessas empresas, porque uma empresa ela pode ter vários donos e aí a gente vai tendo essas mega empresas como é a Coca-Cola, né, como é a PepsiCo, várias brasileiras também como é a Vale, né, elas vão ter
um papel assim, que elas vão dominar vários setores econômicos e isso vai incluir aí o mercado financeiro, tá bom? Então, nas próximas aulas vocês vão ver um pouco dos tipos de indústrias, vão ver um pouco como uma indústria ela se comportava no passado, como era feito os materiais e como está sendo feito hoje em dia. Tudo bem? Bom, desejo bons estudos e obrigada.